Apenas saber que precisa mudar não resolve, você tem que querer mudar. Eu vim aqui hoje compartilhar uma situação que aconteceu com uma das minhas alunas. Eu sou personal e trabalho com emagrecimento através de hábitos, da mudança de hábitos, da mudança da rotina de exercícios, alimentar, de sono e assim por diante. Eu vim compartilhar uma situação que aconteceu com uma aluna que ela, nos primeiros 6 meses, ela teve um resultado muito bom, que geralmente é o que acontece quando a pessoa ela inicia nessa procura do emagrecimento. Então, no início, a pessoa está animada, a pessoa ela quer o resultado, a pessoa ela faz coisas que ela não estava fazendo, como, por exemplo, iniciar o exercício, treinar musculação pelo menos 4, 5 vezes por semana, reduzir muito as calorias que ela estava consumindo, ou mudar totalmente uma alimentação, beber mais água. Isso tudo faz com que ela tenha um resultado muito bom num curto período de tempo. 6 meses é um curto período de tempo. Mas depois de 6 meses, ela começou a ter menos resultado e ela voltou para o peso inicial das nossas aulas. Primeiro, isso me deixou frustrado como profissional, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que eu estou com ela 1 hora por dia, mando mensagem, procuro interagir para ver como é que está a alimentação, está a rotina, se precisa do meu auxílio para mais alguma coisa, mas aquilo me deixou frustrado. E nisso, eu estava conversando com ela sobre como estava o peso dela, e nós chegamos num ponto em que ela acabou a conversa dizendo: não quero mais falar sobre esse assunto. Isso. E eu senti que aquilo, o continuar daquele assunto, ele seria um assunto muito delicado e ia haver conflito de ideias, né? Ou ela não estava precisando daquilo naquele momento. Beleza. Me contive, não continuei. Não continuei o assunto. Depois de uma semana, ela veio toda animada, toda decidida, e as atitudes dela me mostraram isso. E aí eu falei para ela que para que ela perdesse peso ou retornasse a 6 meses atrás, por exemplo, ela deveria querer fazer aquilo. E ela estava me mostrando nas atitudes, nos treinos dela que ela queria perder peso. E isso eu falo em questão de qualquer coisa na vida, mas principalmente quando a gente quer alguma coisa. Hoje em dia, o mundo é muito fácil informações, é muito fácil você ir no ChatGPT pedir para elaborar uma dieta para você. É muito fácil ir no ChatGPT e pedir para ele elaborar um melhor treino para você, elaborar uma melhor rotina de sono, de ingestão de água. Isso tudo ajuda na perda de peso, mas o que ajuda de verdade é a mudança nos pequenos hábitos na direção do seu objetivo, no caso do emagrecimento dessa minha aluna. Então eu comecei a olhar para ela de uma maneira diferente, uma maneira um pouco mais aprofundada e entender como estava sendo a rotina dela. Então a rotina dela era acordar 7, se preparar e treinar. E durante o dia, na maior parte do dia, ela se controlava, mas o período da noite era o período que ela saía da dieta. E aí eu pedi o que estava acontecendo. Ela disse que estava com problemas pessoais e tal. E eu entendi que aquilo não ia além do meu trabalho, né? E nisso a gente conversou, a gente trocou uma ideia e eu falei que ela precisava querer aquilo, independente do que estivesse acontecendo. Porque a dieta ela vai te trazer resultado. Ela vai te trazer resultado. Se você fizer 80%, 85%, ela vai te trazer resultado. Mas se você não fizer isso, ela não vai te trazer. Se fizer 50%, não vai te trazer resultado. Enfim, ajustamos e ela voltou a perder peso.
Ok, o que eu quero dizer com o querer, né? Como eu disse antes, é muito fácil você ir no chat GPT, você procurar uma melhor dieta, o melhor treino, procurar as dietas da moda para perder peso, se você não querer fazer aquilo. Vou dar outro exemplo. Quando eu quis começar a ler, né, de uma forma mais frequente, né, até dizer que hoje eu tenho o hábito da leitura e leio na primeira hora do dia. O hábito da leitura, para mim, ele é muito importante, principalmente para trabalhar minha parte de cognição, certo? Eu trabalho os meus neurônios, eu aumento meu vocabulário, eu sintetizo melhor as minhas ideias, fica eu tenho falas com mais fluidez e eu percebo isso. Por isso que a leitura para mim ela é tão importante. E fora que eu estudo, eu aprendo mais para chegar aqui e compartilhar com você e também para passar para as pessoas que estão perto de mim e também aprender com as outras pessoas, né? Porque quanto mais eu leio, menos coisas eu acho que eu sei. E eu acredito que seja assim. Então eu comecei o hábito da leitura. Eu queria ler, então eu comecei a ler à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, não deu certo. Eu comecei a ler à tarde, também não deu certo, porque é um período que eu uso para trabalhar em casa, estudar, mas não a leitura. E aí eu comecei a ler pela parte da manhã. Eu comecei a acordar 10 minutos mais cedo, ler no sofá. Mas o sofá não é lugar de leitura. Até o ponto que faz um ano já que eu estou aqui todos os dias na minha caverna, que é a minha escrivaninha, lendo. Então esse aqui é o lugar que eu decidi da minha leitura, meu lugar de trabalho. E eu quis fazer isso. Eu quero estar aqui. Porque a leitura, ela me traz muitos benefícios, muitos. E dentre eles, outros que eu já tenha falado no vídeo, ela traz uma interpretação melhor sobre a vida. Às vezes mais confusa, concordo, mas uma interpretação melhor sobre a vida. E como eu disse, só querer não basta. Um exemplo sobre emagrecimento. Só querer, ou melhor, só saber, não vai bastar você ter resultado. Você precisa querer. Querer inclui fazer na prática. Estar aqui à frente da câmera, falar para você, compartilhar ideias, compartilhar pensamentos. Muitas vezes esses pensamentos divagam, muitas vezes eu tenho pequenas pausas na construção desses pensamentos, mas eu estou aqui do mesmo jeito. E ao mesmo tempo, na parte do emagrecimento, o emagrecimento ele não é somente a mudança do físico, o fazer musculação, fazer dieta, não é só isso. Você precisa construir uma rotina que te ajude na parte do emagrecimento. Por exemplo, você precisa entender que você precisa ter uma organização nos seus dias, na sua agenda, dos seus dias de treino também, além dos seus dias de trabalho, mas ter uma organização na agenda. Você precisa entender que a organização das suas refeições é extremamente importante. A organização do seu dia é extremamente importante. Saber qual horário você vai treinar, saber qual horário você vai disponibilizar para se cuidar, saber quantos litros de água você vai tomar no dia, saber que você precisa ter pelo menos metade das refeições preparadas ou pré-prontas na geladeira, para que seja algo muito mais prático, muito mais fácil de fazer, porque quando você estiver cansado mentalmente, você vai pela via mais fácil, e isso é completamente normal, é normal. Por quê? Porque o nosso cérebro quer poupar energia o tempo todo, por isso que os hábitos, eles existem, para que a gente tenha ações automáticas para que o nosso cérebro não precise pensar gastando energia. Por isso que os hábitos existem. E ao mesmo tempo, quando eu falo do querer, o
querer é colocar em prática, o querer é agir, o querer é ir na academia e treinar, independente nos dias que você não quer, tá chovendo, comer aquela refeição mesmo nos dias que você não quer, gravar vídeos mesmo nos dias que você não quer. Por exemplo, essa é a 4ª vez que eu gravo esse vídeo e agora fluiu, agora aconteceu, agora foi. E você precisa treinar o seu cérebro para entender que você precisa agir, que você precisa querer aquela mudança. E quando você quer, aquilo flui, aquilo é mais fácil ou menos difícil, dependendo como é que você interpreta. Ou, por exemplo, assim, você precisa ter uma construção da sua rotina para que ela leve você na direção do seu objetivo. Vou voltar ao exemplo do emagrecimento. Primeiro, se você ir para festas todo final de semana, você vai emagrecer? Não vai, porque na festa é o ambiente que você vai beber, você vai comer e aquilo, e aquele ambiente não vai te ajudar, salvo se você consegue não beber álcool, por exemplo, ou comer menos quantidade da comida que é disponibilizada, por exemplo, num churrasco, né? Ou consegue comer só carne, um pãozinho, por exemplo, que eu acho muito difícil. Tem pessoas que conseguem. Beber todos os dias ou beber 4 vezes por semana também não vai ajudar você a emagrecer. Comer como se não houvesse amanhã também não vai ajudar você a emagrecer. Você precisa ter uma rotina de exercícios, você precisa ter uma rotina alimentar, você precisa ter uma rotina de estudos, ter um dia organizado. Isso tudo vai fazer com que você emagreça e também se mantenha magro. Por quê? Porque uma rotina, uma vida mais organizada, a sua mente ela vai ficar mais tranquila. E aí você não vai usar a comida como uma válvula de escape. Mas antes disso, antes até de entender que você precisa mudar, você precisa admitir que alguma coisa não está bem. Alguma coisa. A sua forma física não está legal, você está comendo muito, não precisa, você está bebendo todos os dias ou no final de semana, você fuma. Então são hábitos que eles são nocivos e ao mesmo tempo eles definem que alguma coisa não está certa. Por quê? Porque se eles fossem hábitos saudáveis, né? Então se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você compartilhasse ele ou comentasse abaixo sobre algum assunto que você quer mais pra frente, quer saber mais pra frente, né? E que você deixasse seu like. Abraço, até a próxima.